Meus irmãos, boa noite. Cumprimento os irmãos com a paz do Senhor Jesus, amém? Aleluia. Abre a vossa Bíblia, por gentileza, no Evangelho, segundo escreveu Jesus Cristo, Marcos capítulo 5, versículo 21. As crianças estão liberadas para a salinha. Nossa geração futura pode acompanhar as tias e ir para a salinha. O Evangelho, segundo escreveu Marcos, capítulo 5, versículo 21. Nós vamos ler alguns versículos. Aleluia. Glórias a Deus. Assim mesmo sentado, mas com reverência à palavra. Assim diz a palavra do Senhor Jesus. Quem não tiver Bíblia pode acompanhar pelo telão. E passando Jesus outra vez num barco para o outro lado, ajuntou-se ele uma grande multidão, e ele estava junto do mar. E eis que chegou um dos principais da sinagoga, por nome Jairo, e vendo-o, prostou-se aos seus pés, e rogava-lhe muito, dizendo: minha filha está à beira da morte, rogo-te que venhas e lhe imponhas as mãos para que sare e viva. E foi com ele, e seguia uma grande multidão que o apertava. Então, certa mulher que havia 12 anos tinha um fluxo de sangue, e que havia padecido muito com muitos médicos, e vezes pedindo tudo quanto tinha, nada lhe aproveitando isso, antes indo a pior. Ouvindo falar de Jesus, presta atenção, ouvindo falar de Jesus, veio por detrás, entre a multidão, e tocou na sua veste, porque dizia: se somente tocar nas tuas vestes, sararei, serei curado, em outra versão. E logo lhe secou a fonte do seu sangue, e sentiu no seu corpo estar já curado daquele mal. E logo Jesus, conhecendo que a virtude de si mesmo saíra, voltou-se para a multidão e disse: quem tocou nas minhas vestes? E disseram-lhe os seus discípulos: vês que a multidão te aperta e dizes: quem me tocou? E ele olhava em redor para ver a que lhes fizera. Então a mulher, que sabia o que lhe tinha acontecido, temendo e tremendo, aproximou-lhes e prostou-se diante dele e disse-lhe toda a verdade. E ele lhe disse: filha, a tua fé te salvou, vai em paz e ser curada deste mal. Por enquanto, vou parar por aqui. Meus irmãos, esse texto, muitos conhecem, muitos pregaram, também tem muitas pessoas que não conhecem, muitas pessoas que não ouviram falar sobre essa mulher, não ouviram falar sobre essa história. Esse texto está narrado pelo evangelista Marcos, Lucas e Mateus. São sinóticos, porém cada um trouxe a sua versão, trouxe aquilo que lhe foi inspirado. E assim é conosco. Várias pessoas pregam o texto, mas Deus inspira cada um conforme a vontade dele. Deus usa cada um conforme a vontade dele. O texto que acabamos de ler fala de uma mulher, Jesus estava vindo no seu barco e, chegando à beira do mar, grande multidão o esperava, grande multidão aguardava por Jesus. E Jesus, saindo do barco, ele andando, chegou um dos principais da sinagoga, um homem conhecido como Jairo.
um homem chamado Jairo. Esse homem não era um homem qualquer. Esse homem era um homem influente, era um líder religioso, era um cara estudioso, era um cara respeitado. E chegando até Jesus, se prostrou em Jesus, dizendo: mestre, a minha filha está moribunda, a minha filha está à beira da morte. Peço que vá até minha casa, toque nela, ela será curada. Isso é fé. Isto chama-se fé. Jesus prontamente foi com Jairo e aquela multidão. Num determinado momento, uma mulher que havia uma enfermidade, 12 anos, tocou em Jesus. Então vamos lá para a gente conhecer, falar um pouco dessa história. O tema que eu trago para essa ministração é: quando tudo parece perdido, a fé em Cristo te cura. Vou repetir. Quando tudo parece perdido, a fé em Cristo te cura. Meus irmãos, nós vemos aqui dois casos. O primeiro é a filha de um homem chamado Jairo. Essa menina tinha 12 anos de idade e estava à beira da morte. A outra é uma mulher, o qual a Bíblia não diz o nome. A Bíblia não menciona o nome. Só que essa mulher sofria com uma hemorragia há 12 anos. Essa mulher, ela sofria com uma hemorragia há 12 anos. E há 12 anos ela procurava médicos. Ela ia atrás de médicos e de médicos. E o texto fala que cada vez que ela ia ao médico, a situação dela piorava. Ela ficava cada vez pior. Ela já estava desprovida de seus recursos. E aqui, não escandalizando, mas muitas mulheres passam por isso. Passam pelo seu período menstrual, que geralmente é de 5 a 7 dias. E vocês sabem como que é essa época. Só que essa mulher, ela era 12 anos. Imagina, se 5 a 7 dias não são fáceis, imagina 12 anos. 12 anos sofrendo com hemorragia, 12 anos sofrendo com essa situação. Procurando vários e vários médicos, e a situação dela só piorava. Só que o texto diz que ela ouviu falar de Jesus. E ela ouviu falar de Jesus no seu íntimo, dentro de si, veio o pensamento: se ao menos tocar na orla de sua veste, se ao menos eu tocar na sua veste, eu serei curada, eu serei sarada. Meus irmãos, você vê a importância que é ouvir falar de Jesus. Muitos de nós falamos de Jesus para as pessoas, e muitas pessoas dizem: ah, já conheço, ah, eu já sei, e não dá importância, não dá ênfase. O diácono Edilson falou aqui sobre Jesus, que Jesus ele está nos esperando. Resumindo o que ele falou, Jesus está a posto, basta nós irmos até Jesus. E o texto aqui está falando que o Jairo foi até Jesus pedindo a cura, a salvação da sua filha. E assim essa mulher também no seu íntimo, eu creio, eu acredito que foi o Espírito Santo de Deus que ministrou na vida dela. Porque essa mulher nunca viu Jesus. Essa mulher nunca viu Jesus operar milagres, nunca viu Jesus operar maravilhas. Ela simplesmente ouviu falar em Jesus e nela gerou a fé. Se ao menos eu tocar em suas vestes, eu serei curado. Nós aprendemos muito com essa mulher. Nós aprendemos muito com essa passagem. Porque primeiro, lá naquela época, lá em Levítico capítulo 15, versículo 19, 21, diz que naquela época uma mulher impura,
uma mulher com fluxo de sangue, ela se tornava-se impura. Você poderia botar aí, Anderson, por favor? Levítico capítulo 15. Anderson, Levítico capítulo 15, por favor. Na tradição, segundo a lei, uma mulher que ficasse no seu período menstrual, a mulher que tivesse seu fluxo de sangue, ela se tornava impura. Ela não podia tocar em nada, não podia tocar em ninguém, porque tudo que era tocado se tornava impuro. Então, imagina vocês, essa mulher, há 12 anos com uma enfermidade, essa mulher, há 12 anos, sendo considerada impura, isolada, sozinha, porque, meus irmãos, uma pessoa impura, meu pastor, ela era retirada, ela não vivia no meio da multidão, ela não vivia no meio da população, ela era retirada, ela ficava isolada, e tudo que ela tocasse, ou tocasse nela, ela se tornava impura. Eu vou pegar aqui, vou ler Levítico capítulo 15, só para os irmãos entenderem o que eu estou querendo dizer. Levítico 15, versículo 21, vamos botar aqui, ó. Em qualquer que tocar, vamos ver o 19. Mas a mulher, quando tiver fluxo e o seu fluxo de sangue estiver na sua carne, estará 7 dias na separação, e qualquer que a tocar será imundo até a tarde. E tudo aquilo sobre o que ela se deitar durante a sua separação será imundo, e tudo sobre o que assentar-se será imundo. E qualquer que tocar na sua cama lavará as suas vestes, e se banhará com água, e será imundo até a tarde. E qualquer que tocar alguma coisa sobre o que ela tiver assentado, lavará suas vestes, se banhará com água, e será imundo até a tarde. Se também tocar alguma coisa que estiver sobre a cama, ou sobre aquilo que ela se assentou, será imundo até a tarde. E se, com efeito, qualquer homem se deitar com ela, e a sua imundícia estiver sobre ele, imundo será por 7 dias, também toda a cama, sobre que se deitar será imunda. Também a mulher, quando jorrar o fluxo do seu sangue por muitos dias, fora do templo da sua separação, ou quando tiver fluxo de sangue por mais tempo do que a sua separação, todos os dias do fluxo da sua imundícia será imunda, como nos dias da sua separação. Vou parar por aqui. Então vocês entenderam? Naquela época, qualquer mulher que tivesse um fluxo de sangue por mais tempo, ela se tornava impura. Então vamos lá, uma mulher doente, enferma há 12 anos, uma mulher que já tinha gastado todos os seus recursos com médico, e nada melhorava, ela só definhava, ela só piorava, a sua autoestima lá embaixo, enfraquecida, desmaiada, a mulher que está cada vez mais fraca, porque o sangue é um fluxo de vida. Quando nós perdemos sangue, nós estamos tendo hemorragia, o que acontece? Vai ficando pálido, a nossa coloração vai se desfazendo. Então essa mulher já não tinha mais forças, essa mulher já estava debilitada. Então ela, ouvindo falar de Jesus, ela no seu íntimo foi ao menos tocar na sua veste, ou serei curado. Então vamos comigo, uma mulher teve a determinação, ao menos tocar em Jesus, só que simplesmente não era tocar em Jesus, porque o texto fala que essa mulher era cercada por multidões, a multidão cercava por Jesus, então era outro desafio que ela iria encontrar, era outra situação difícil que ela iria se encontrar. Por quê? A mulher impura, ela tocar em Jesus, para chegar até Jesus, ela tinha que atravessar multidões, e um medo de ser descoberta, e um medo dela ser apedrejada, ela enfraquecida, cair na multidão e ser pisoteada. Mas nenhuma dessa situação fez com que aquela mulher se acovardasse, em nenhuma dessa situação fez com que essa mulher se sentisse, não, eu não vou, não tem jeito, não tem salvação para o meu problema. Se os médicos não trouxeram a salvação, não trouxeram a cura,
Imagina Jesus. Só, meus queridos, com essa mulher eu aprendo muita coisa. Eu aprendo a ter determinação, a ter foco. Eu aprendo a ter coragem. Eu aprendo a ter fé. Porque a Bíblia fala que sem fé é impossível agradar a Deus. Ela encarou todas as suas adversidades, ela encarou todas as suas dificuldades e foi até a orla de Jesus, até a veste de Jesus e tocou em Jesus. Outra coisa que eu aprendo com essa mulher é que ela sabia que em tudo que ela tocasse se tornava impuro. E ela teve o cuidado, meu pastor. Ela não tocou em Jesus, não. Ela tocou na veste de Jesus. Então nós temos que começar a ler a Bíblia e observar os pontos. Porque ela não tocou em Jesus. Tocar é isso aqui. Agora tocar aqui é outra coisa. Porque muitas vezes eu posso tocar numa pessoa, a pessoa perceber. Mas numa multidão, se eu tocar num vestido, tocar numa blusa, a pessoa pode não perceber. E é onde é o X da questão. Ela atravessando, ela tocou em Jesus e o texto fala que ela sentiu nela algo diferente. E o que mais chama a atenção é que ao mesmo instante Jesus também sentiu algo diferente. Então eu quero que vocês reflitam sobre isso. Ela tocou na veste de Jesus, na orla, lá embaixo. Ela sentiu algo diferente do seu corpo. E Jesus sentiu sair poder. Jesus sentiu sair virtude. Meus queridos, muitas vezes encontramos em situações, encontramos em momentos difíceis em nossas vidas, que achamos que não tem solução. Muitas vezes estamos com problemas, estamos enfermos, ou qualquer outra situação, e achamos que aquilo ali acabou. Se trouxer para os dias de hoje, o dia atual de hoje, essa mulher, eu posso afirmar, entraria em depressão. E junto com a depressão, viria o quê? O suicídio. Porque muitas pessoas hoje se suicidam é através da depressão, é através do seu pensamento, porque o inimigo, ele o tempo todo, ele vai nos flechando, dizendo que não tem mais jeito, dizendo que não tem cura, dizendo que não tem solução, que é perca de tempo. E essa mulher, há 12 anos, visitando médicos e mais médicos, gastando todo o seu recurso, ela poderia entrar em depressão, ela poderia entrar no suicídio e desistir da vida. Mas ela, quando soube que Jesus estava próximo, que Jesus estava pela circunvizinhança, ela no seu íntimo falou: há uma esperança, e eu vou atrás da minha esperança, eu vou atrás da minha cura. Por mais que a medicina diz que não tem jeito, por mais que a medicina diz que não tem jeito, mas eu digo para você, para Deus tem jeito sim, para Deus tem jeito sim, porque nada é impossível para Jesus, nada é impossível para o Senhor. Basta nós crermos, basta nós efetivar a nossa fé. E por que hoje nós não vemos cura? Por que hoje nós não vemos mudança? Você sabe por quê? Vou ser muito sincero, é porque falta em mim e em vocês uma fé genuína como desta mulher. Falta, porque falar, meu pastor, que Jesus cura, que Jesus sara é fácil. Agora você viver a situação e trazer para dentro de você, se prostrar. O Jairo, ele se prostrou diante de Jesus, um cara rico, um cara com recurso. Olha a diferença, um homem rico, um homem com recurso, um homem fluente, se prostrou aos pés de Jesus. Uma mulher há 12 anos, enfraquecida, uma mulher que não tinha mais esperança, já tinha passado por vários médicos, também foi até Jesus.
E se vocês lerem o texto todo, vocês vão observar que as duas pessoas tiveram a sua vitória. O Jairo teve salvação e cura em sua casa, e essa mulher também teve cura na sua casa, na sua vida. Duas pessoas distintas, um homem rico, fluente, e uma mulher impura, uma mulher isolada. Você sabe o que eu aprendo com isso? É que para Jesus, para Deus, não há diferença. Para Deus, nós somos todos iguais, rico e pobre, preto e branco, independente da sua classe social. Para Deus, nós somos todos iguais, porque o texto mostra para mim e mostra para vocês que os dois tiveram êxito na sua cura. Se você olhar lá no finalzinho, estando-se ainda falando, chegaram alguns dos principais da sinagoga, a que disseram: a tua filha está morta, para que mais enfadigam os mestres? E Jesus, tendo ouvido esta palavra, disse ao principal da sinagoga: não temas, crê somente. E não permitiu que alguém o seguisse, a não ser Pedro, Tiago e João, irmão de Tiago. E tendo chegado à casa do principal da sinagoga, viu um alvoroço, e os que choravam muito pranteavam. E entrando, disse-lhe: por que vos alvoroçais e chorais? A menina não está morta, mas dorme. E riam-se dele, riam-se de Jesus. Porém ele, tendo feito sair, tomou consigo o pai, a mãe da menina e os que com eles estavam, e entrou onde a menina estava deitada, e tomando a mão da menina, disse: Talita cumi, que traduzido é: menina, a ti te digo, levanta-te. E logo a menina se levantou e andava, pois já tinha 12 anos, e a assombravam com grande espanto. E mandou-lhe expressamente que ninguém o soubesse mais disso, que desse de comer. Então vocês entenderam? Uma mulher com 12 anos de enfermidade, uma criança com 12 anos, um homem rico, fluente, uma mulher considerada impura, considerada isolada. Os dois tiveram ênfase, os dois tiveram a sua cura. E nós, aonde está a nossa fé? Em quem nós temos crido? Em quem nós temos buscado recursos? Em quem nós temos colocado a nossa fé? É lógico, existem os médicos, os terapeutas, os psiquiatras, mas existe os médicos dos médicos, que é Jesus. Existe os médicos dos médicos, que é Jesus. Enquanto a medicina diz que não tem cura, que não tem salvação, enquanto psicólogos, o psiquiatra diz que não tem jeito, pessoas gastam dinheiros e mais dinheiro, recursos e mais recursos. Eu digo para você, você não vai pagar nada, ao menos você se fazer como este homem e essa mulher fizeram, se lançar aos pés de Jesus, se lançar ao pé na cruz. Como, irmão Denis? Através de você entrar no seu quarto de guerra, entrar no seu quarto secreto e se declarar para Jesus: meu Pai, eu não sei mais o que fazer, meu Pai, mas eu venho aqui pedir ao Senhor, e você vai se abrindo para o Senhor, você vai se humilhando aos pés do Senhor, porque o Senhor diz: vinde a mim, todos estão cansados e sobrecarregados. Ele fala: vinde a mim. O que está faltando é nós tomar postura, é tomar posição e ir até Jesus. E outra coisa, meus irmãos, a importância de ouvir falar de Jesus, a importância de você abrir a boca e falar de Jesus para as pessoas, porque se essa mulher não tivesse escutado sobre Jesus, se essa mulher não tivesse escutado sobre o que Jesus fez lá atrás, certamente esta mulher não seria curada, essa mulher teria morrido.
Então a importância de falar de Jesus, a importância de você levar o Evangelho, a importância de você falar do amor de Jesus é muito grande. Hoje pela manhã eu estava lá no meu quintal e bateram no meu portão, mais ou menos 9, 10 horas. Eu estava perto das minhas mães, olhando ali, abri o portão, 2 senhorinhas da igreja, uma sombrinha, um folheto e uma Bíblia. Bateu no meu portão, abri, e ela falou: você tem um minuto de atenção? Eu falei: sim, tenho. Eu já sabia do que se tratava, eu já sabia, mas eu deixei ela falar, eu deixei ela falar o que estava no seu coração, porque uma senhora, dos seus 70 anos mais ou menos, num sol desse, saindo para pregar a palavra de Deus, saindo para falar de Jesus, na mesma instante eu lembrei da ministração que eu estava pronto para trazer, porque ela falou no final: você crê? Eu falei: eu creio, eu também sou cristão, eu pela misericórdia de Deus sou ministro do Evangelho, e a senhora está de parabéns, porque eu conheço sobre Jesus, mas poderia ser uma casa que não conhece Jesus. E ela falou: realmente, nós vamos em muita casa, e muitas pessoas, pastor, não a recebem. Muitas pessoas dizem que está ocupada, muitas pessoas fecham a porta. Só que Jesus, a palavra de Deus diz: eis que estou à porta e bato, aquele que abrir e ouvir, eu entrarei e cearei com ele. Então, meus irmãos, muitas vezes tem pessoas sedentas, pessoas famintas, achando que não tem mais solução, e está esperando você falar de Jesus para ela, está esperando você falar do amor de Jesus para ela, porque essa mulher só foi curada, só foi salva porque ela ouviu falar de Jesus. E a palavra de Deus diz em Marcos: ide por todo o mundo e pregai o Evangelho até os confins da terra. Não se engane, em pleno século 21, tem muitas pessoas que nunca ouviram falar de Jesus, ou tem pessoas que ouviram sim falar de Jesus, mas não conhecem Jesus como deveria conhecer, não conhece Jesus literalmente, que é um Jesus que cura, que salva, que liberta. Hoje nós temos o privilégio, o véu se rasgou de cima a baixo, para que todos nós temos acesso livre ao Pai, sem intermédio de ninguém, sem sacrifício, sem sacerdote, sem nada. Nós temos livre acesso. Essa mulher ela não fez esforço, ela não mediu esforços para ir até Jesus, porque ela tinha a convicção, ela enfraquecida, uma mulher impura, uma mulher isolada. Vocês têm noção? Se vocês viajarem, entrar no contexto, imagina você isolado num lugar, sem falar com ninguém, sem tocar em ninguém, sem poder falar com ninguém. 12 anos, 12 anos, é mais do que uma década. Nós precisamos ativar em nós o desejo de falar de Jesus. Nós devemos sim ativar em nós o ID. Lá fora é bom demais, eu sempre costumo falar isso. Lá fora é muito bom, sim, mas até que ponto é bom? Eu costumo dizer, porque é um vazio muito grande. Porque eu já fui lá de fora, brincava, sempre fui extrovertido, até hoje eu sou extrovertido, quem me conhece, mas eu tenho a convicção da minha fé, eu tenho a convicção que só através dele eu herdarei a salvação, só através dele, porque em Timóteo diz que não há nenhum intermediador entre Deus e o homem, é só Jesus, é só Jesus. E a palavra de Deus também diz que existem 2 caminhos, o caminho largo e o estreito.
o estreito ninguém quer passar, porque o estreito é apertado, é difícil, mas o caminho largo, a porta larga, é fácil de romper, mas te leva ao precipício, te leva ao buraco. E eu estudando, meditando hoje à tarde sobre essa palavra, vem em mim o cego Bartimeu, que em outra ocasião eu tive a oportunidade de falar sobre ele aqui também. O cego Bartimeu estava à beira do caminho, e ele ouviu falar de Jesus. Então vocês observam, a mulher ouviu falar de Jesus, o cego Bartimeu ouviu falar de Jesus, e percebeu com a sua audição fiada, que Jesus estava por perto, meu pastor. E ele começa a clamar: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. E quanto mais o Bartimeu clamava, mais a multidão o repreendia: cala-te, fica quieto, não importune o mestre. E ele fazia o contrário: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Quanto mais a multidão mandava ele ficar quieto, mais ele clamava. Até então que Jesus parou e mandou chamar. Então eu começo aqui assim a igualar os dois, porque o cego não via, mas ouvia e ouviu falar de Jesus. Ao perceber Jesus, ele começou a clamar, ele teve fé, porque Jesus poderia mudar a situação. E quando Jesus chamou, ele mesmo se levantou e jogou a sua capa fora, porque para quem não sabe, aquela capa era como se fosse um alvará, uma permissão para ele mendigar. Se ele jogou fora, porque ele tinha certeza que ele não iria mais precisar dela, porque a sua vitória estava diante dele, que era Jesus. Essa mulher, quando ela tocou em Jesus, ela percebeu que, vamos ler aqui, e logo Jesus, conhecendo que a virtude, aqui antes, porque dizia: se tão somente tocar nas tuas vestes, sararei. E logo se lhe secou-lhe a fonte do seu sangue, e sentiu no seu corpo, está curado daquele mal. E logo Jesus, conhecendo que a virtude de si mesmo saíra, voltou-se para a multidão e disse: quem tocou nas minhas vestes? Meus irmãos, Jesus estava caminhando, e a multidão, André, o apertava. Essa mulher tocou em Jesus pelas costas tocou em Jesus. O texto fala que Jesus, virando para a multidão, perguntou: quem me tocou? Aí chega Pedro: mestre, conjecturando, alguém te tocou? Você ainda me pergunta quem te tocou? Você não está vendo a multidão, tanta gente te apertando, tanta gente te tocando, e você vem querer saber quem que te tocou. Mas sabe o que me chama a atenção, Diácono Rafael? Não foi um toque qualquer, não foi um toque qualquer de um esbarrão, de um toque, foi um toque diferente, porque Jesus, alguém me tocou, Jesus sabia quem tocou nele, Jesus sabia, mas Jesus queria ver a atitude daquela mulher. Aquele toque não foi um toque qualquer, porque Jesus disse: de mim saiu poder, de mim saiu virtude. E outra coisa que eu chamo a atenção, eu disse no começo, ela não tocou em Jesus, ela tocou nas suas vestes. Só em ela tocar na veste de Jesus, Jesus sentiu que saiu dele poder. A fé dessa mulher era tão grande, que ela não precisava tocar no corpo, mas sim em suas vestes. E Jesus dizendo: alguém me tocou. E disseram os seus discípulos: vê que a multidão te aperta, diz quem me tocou. E ele olhava em redor para ver o que fizera isto. E outra coisa que me chama a atenção dessa mulher, ela não se acovardou. Lá no 33 diz: então a mulher, que sabia o que tinha acontecido, temendo e tremendo, aproximou-se e prostou-se diante dele e disse toda a verdade. Essa mulher poderia muito bem
ficar oculta, ela poderia muito bem ficar quieta, mas ela não, num ato de bravura, ela chegou até Jesus, se prostrou e disse toda a verdade. E Jesus disse: filha, a tua fé te salvou, vai em paz e ser curada desse seu mal. Outra coisa que me chama a atenção nesse texto, Jesus disse: filha, filha, filha. Ele não disse: mulher, a sua fé te salvou. Você sabe o que me chama a atenção? O amor de Jesus. Uma mulher que se sentia desprezada, uma mulher que se sentia impura, Jesus chama ela de filha. É como Ele nos trata, como filho e como filha. Aí eu pergunto: que amor é esse? Que amor é esse? O amor de Jesus por nós é muito imenso. Se nós pararmos para refletir, para imaginar, meditar no tão grande amor de Deus é para comigo e para com vocês, eu acho que a gente não conseguia levantar de tanta vergonha que nós iríamos nos sentir, porque nós nos dizemos cristãos, sim, mas será que as nossas condutas é verdadeiramente como cristão? Estou falando que é para mim mesmo, porque eu costumo dizer que a chicotada bate em mim primeiro. E todas as vezes que eu tenho a oportunidade de estar aqui na frente ministrando, eu começo a sentir e falar: Senhor, eu preciso ser como essas pessoas. Eu preciso ser como essas pessoas, porque os dias estão maus. A cada dia mais do mal, nós estamos preocupados com bens materiais, nós estamos preocupados com poder, com riqueza, com status. Nós estamos preocupados sim com isso. E a nossa vida espiritual, e a nossa salvação, e o nosso alimento diário, nosso alimento espiritual. O que vale ganhar o mundo inteiro e perder a salvação? O que vale eu nadar contra a maré, chegando pertinho da areia, eu me afogar? Não vale de nada. Então, meus irmãos, como eu disse, esse texto é sim bastante conhecido, mas a palavra de Deus, ela se renova a cada manhã. Domingo que vem, se outra pessoa pregar, certamente ela vai ser instruída de outra forma. Deus usa cada um conforme a vontade dele. E o que mais me chamou a atenção foi a coragem dessa mulher. Essa mulher foi curada fisicamente. Essa mulher foi curada emocionalmente, que é um dos motivos que as pessoas estão morrendo, é no emocional, é no seu íntimo. Essa mulher foi curada no psicólogo, uma mulher desprezada pela sociedade, hoje ela foi curada, foi chamada de filha, enquanto nós desprezamos, nós fazemos acepções de pessoas, nós escolhemos quem nós queremos cumprimentar. Essa é a verdade. Meu irmão, a paz do Senhor, e aqui ignora. Passamos na portaria, fingimos que não vemos os irmãos e falamos com outro irmão. Mas Jesus me ensina que para Ele todos nós somos iguais. Todos nós somos iguais. O rico teve a sua cura e a mulher impura também teve a sua cura. Então que nós venhamos refletir sim sobre nossas atitudes, sobre nossos atos. Porque se para vocês existe diferença, para Deus não há diferença. O meu status, o meu poder, a minha situação financeira, para Deus não me faz melhor do que ninguém. O que precisamos é ter a humildade de reconhecer que sem Jesus nós não somos nada. Precisamos reconhecer
É por isso que quando eu tenho a oportunidade de abrir o culto, eu falo. Diga o quanto você depende de Deus. Diz o quanto você precisa de Deus. Diga o quanto você precisa de Jesus. Porque se eu estou aqui hoje, é pela misericórdia dEle. Se eu estou aqui hoje, é porque Ele preparou esse momento. Ele preparou esse dia. E eu louvo a Deus por isso. Porque a cada dia, a cada segundo, algo está acontecendo. Não deixe para amanhã, meus irmãos. Não deixe para amanhã para você buscar Jesus. Não deixe para amanhã para você dizer, como foi ministrado aqui: Santo, 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 Santo. Se proste como Jairo se prostrou. Se humilha como essa mulher se humilhou. E você verá a transformação na sua vida. Você verá a mudança na sua vida. E a mudança parte de nós. É a metanoia. Mudança de mente. Mudança de comportamento. Mudança de atitude. Eu vou pedir aqui a minha esposa, a missionária Daniela, que ora pela cura. Porque existem muitas pessoas no nosso meio que estão enfermas emocionalmente, com enfermidade na alma, com enfermidade dentro de si, e está dizendo, não tem mais jeito. Mas nós acabamos de aprender que tem jeito sim. Basta nós acreditarmos, basta nós crer, basta nós colocar a nossa fé em ação. Assim como Bartimeu, assim como Jairo, e assim como essa mulher se prostrou, acreditou, creu, que nós venhamos cada vez mais aumentar a nossa fé em Cristo Jesus. Amém. Cumprimento os irmãos com a paz do Senhor Jesus. Amém. Gostaria de pedir aos irmãos para se colocar sobre os pés. E que nesta hora nós possamos fazer que nem esta mulher. Para ela tocar em Jesus, ela teve coragem de enfrentar a grande multidão. E outra coisa que me chama a atenção nessa passagem, que ela se prostrou, ela foi aos pés do Senhor, mesmo que por trás, ela se humilhou diante do Senhor. E através daquele simples toque, o Senhor derramou a cura sobre a vida dela. E que nesta noite, nós possamos, com a nossa humildade, de reconhecer que nós somos dependentes do Senhor, que a nossa cura, a nossa salvação, a nossa libertação vem do Senhor Jesus. Oremos. Senhor nosso Deus e nosso Pai, nós glorificamos a Ti nesta noite, Pai, pela Tua palavra. Obrigada porque a Tua palavra veio de encontro aos nossos corações. E nós entendemos e reconhecemos que é o Senhor que tem o controle das nossas vidas. O Senhor é o Deus que cura, o Senhor é o Deus que guarda, o Senhor é o Deus que salva, o Senhor é o Deus que liberta. E nesta noite, Senhor, nós nos colocamos prostrados humildemente aos Teus pés, porque nós colocamos as nossas vidas diante de Ti. E nós clamamos nesta noite, Pai, venha primeiramente curar os nossos corações, curar os nossos pensamentos, os nossos sentimentos, as nossas emoções, para que o Senhor venha nos transformar, porque através da cura emocional, todas as outras curas, consequentemente, serão curadas nas nossas vidas. Então nós clamamos, Pai, nesta noite, porque nós cremos que o Senhor é o Deus das causas impossíveis. Nós colocamos diante de Ti, Pai, todo e qualquer tipo de enfermidade, seja ela espiritual, seja ela no nosso corpo, seja ela na nossa alma, Pai. Venha curando nesta noite agora, venha tocar nas nossas vidas. Toca agora, Senhor, na vida de cada filho Teu, que se coloca nesta noite, apresentando a Ti, Senhor Deus, a Tua enfermidade, Pai. Assim como o Senhor curaste, Pai,
esta mulher, assim como curaste o cego Bartimeu, assim como levantaste, Pai, Talita Cume do leito, Pai, o Senhor possa nesta noite curar, o Senhor possa nesta noite nos levantar. Jesus, é cura, Pai, é cura nesta noite. Vai curando agora, Jesus. Vai curando agora, Jesus. Vai visitando os corações, Pai. Quantos corações abatidos nesta noite, Paizinho. Vai visitando agora. Vai trazendo a cura, Pai. Vai trazendo a cura nesta noite. Nós nos levantamos, Pai, para clamar a Ti. Vai curando, Pai. Vai dando a cura da depressão. Nós repreendemos no Teu nome, Jesus, toda depressão, toda síndrome do pânico, Pai, nós repreendemos nesta noite. Nós repreendemos nesta noite toda enfermidade física, Pai. Visita cada órgão dos Teus filhos nesta noite, Pai. Quantas coisas que se encontram ocultas, Pai, por causa do nosso emocional. Então nesta noite, Senhor Deus, vai trazendo para fora, Pai. Vai colocando para fora. Obrigada, Jesus, pelo Teu toque. Obrigada por liberar cura sobre as nossas vidas, Pai. Que nós possamos sair daqui diferentes de como entramos, Pai. Toca, Jesus, toca, Jesus, toca, Jesus. Porque nós queremos tocar no Senhor. Nós queremos tocar no Senhor diferente nesta noite. Muitas das vezes nós não entendemos, Pai, e nós queremos entender o porquê de tantas coisas, mas o Senhor usaste o Teu Filho aqui hoje, nesta noite, para falar, Pai, que muitas das vezes a enfermidade está em nós, porque nós nos temos nos colocado enfermos, Pai, porque a vida lá fora tem roubado o nosso tempo, Pai, diante da Tua presença. Nós temos colocado a Tua presença de lado, Pai, para buscarmos aquilo, meu Pai, que o Senhor diz, que o Senhor colocará no tempo certo na nossa vida, porque a Tua palavra diz para buscarmos a Ti primeiro, Pai, que as Tuas outras coisas o Senhor nos acrescentará, e nós temos invertido, Senhor. Então nós que nos colocamos enfermos, Pai, nós que nos colocamos enfermos, Pai, porque nós temos aberto mão de tantas coisas, Pai, de estar na Tua presença, Pai, principalmente para estarmos, Senhor Deus, colocando tantas coisas insignificantes no lugar, Pai, e por isso nós adoecemos, Paizinho, mas que nesta noite nós possamos sair daqui com os nossos pensamentos diferentes, nós possamos aprender como esta mulher, não olhar para as dificuldades, não olhar para as circunstâncias, não olhar para as coisas atrativas lá fora, mas nos submetermos à Tua vontade, nos humilharmos diante de Ti e buscar a Tua face, Pai, porque só assim nós sabemos, Pai, que o Senhor tem cuidado de nós, porque é nos mínimos detalhes que nós vemos, Senhor, os Teus cuidados. E é por isso que eu Te louvo e Te agradeço nesta noite, Pai. Obrigado por cuidar de cada um de nós.
Quantas lutas foram para chegar aqui hoje, Pai. Mas eu te louvo e te agradeço porque nós rompemos todas. E estamos aqui, Senhor Deus, para o adorar e para o exaltar. Muito obrigada, Senhor, por toda a cura derramada nesta noite nas nossas vidas. Que a Tua palavra, Senhor Deus, possa continuar falando conosco no decorrer da semana. Muito obrigada, Pai. Muito obrigada, Pai. Eu te louvo e te agradeço no nome do Teu Filho Jesus Cristo. Amém.